Olá, pessoal. Eu sou Andréia Ferraz, candidata a deputada estadual pelo Partido Patriota. E hoje eu vou bater um papo aqui com o meu amigo e também candidato, só que é candidato a deputado federal, Major Costa e Silva. Tudo bem, Major? Tudo bem, Andréia. Bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje tá friozinho, né? Ah, virou o tempo, né? Virou. Mas eu espero que daqui até dia 2 o termo se firme, né? Pra gente continuar fazendo essa campanha aí. Mas a gente pode falar legal. a verdade. Campanha mesmo tá tão quente, mas tão quente que ninguém percebe mudança de temperatura. É verdade. Então, Major, eu fiz esse convite para você vir aqui bater um papo, né? Como dois candidatos, embora sejamos de partidos diferentes, mas nós estamos defendendo, exato, estamos defendendo as mesmas ideias, as mesmas pautas. E como eu te falei, né, eu já conheci um pouquinho do seu trabalho quando foi candidato a governador em 2018, meu voto foi seu. Só de cara, assim, eu já falei, não, é esse aqui que eu vou votar. Quero esse. Porque eu sempre tive, assim, uma boa visão sobre os militares, né? Meu pai era funcionário público, mas ele acompanhava a política e, como eu sou de 77, eu falei assim, nossa, olha, o número dele é 1077, que interessante. Somos de 77, né? Você é também? Sou. Ah, então. E, bom, meu pai, né, começou a trabalhar como funcionário público desde que eu nasci e ele acompanhava política, né? Desde que eu me entendia por gente, eu sempre vi meu pai ouvindo notícias pelo rádio. E desde aquela época a gente já ouvia falar alguma coisa sobre os militares, sobre a atuação da polícia. E naquele tempo, eu acho que você vai lembrar muito bem disso, quando se falava assim, olha, policial prende bandido que assaltou e furtou, não sei o que, tá preso. Nossa, era uma alegria. A gente gostava de ouvir isso. E hoje a história é completamente diferente do que a gente ouvia naquela época. Não sei se o senhor concorda comigo. Não, concordo. É assim, nós, por termos nascido em 77, nós nascemos no finalzinho do período do governo militar. E então a nossa geração mesmo é uma geração que vê o governo militar com completa isenção porque a gente não vivenciou nada, a gente não tinha idade suficiente para saber o que estava acontecendo na época. Mas quando a gente conversa com os nossos pais, conversa com os nossos avós, todo mundo elogia o período. Sim, porque a minha mãe falava que foi a melhor época da vida dela, foi esse período. Pois é, nós tínhamos segurança, nós tínhamos saúde, nós tínhamos educação. Obviamente, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, isso era um limitador. Exato. Mas dentro do que era possível para a época, nós estávamos muito melhor proporcionalmente ao que estamos hoje. Qualidade de vida, né? Não, exatamente. Mesmo sem tecnologia, nós tínhamos, né, essa qualidade. Não, e depois que a gente saiu, né, depois que os militares saíram do governo e os governos civis passaram a se suceder, o que a gente percebe é que muita coisa que era boa começou a decair. É o caso da educação. Uhum. Né? A gente, na década de 80, começaram a incutir, né, a teoria do Paulo Freire nas escolas, começaram a criar, já no final da década de 80, início da década de 90, a progressão continuada, e isso veio destruindo a nossa educação cada vez mais. Tendo alguns pequenos redutos hoje no Brasil, onde a educação ainda é de qualidade, embora sejam muito poucos, né? Sim, mas eu me recordo, meu primeiro ano foi em 1984, né, quando eu tinha 7 anos. Mas eu lembro de algumas coisas muito, como eu falo assim, que marcou muito a minha infância, que era o 7 de setembro, que se comemorava, né? Não era todos os dias, mas no 7 de setembro, em algumas outras datas importantes, se hasteava a bandeira, né? Você cantava um hino, ouvia o hino. E quando tinha uma figura pública importante visitando a escola, nossa, era uma movimentação, era aquele protocolo, era aquela coisa de respeito, né? Era respeito pelo professor, era respeito pelo diretor, respeito pela instituição, pela pessoa, a figura pública que estava vindo visitar. Era um evento, assim, que comovia a escola inteira. E isso me marcava bastante, né? Existia ainda uma preocupação em formar o cidadão, né? Dar noção de cidadania para o jovem, para a criança. Então a gente estudava Organização Social e Política do Brasil. Então naquela época a gente sabia o que faz um deputado, sabia o que faz um senador. E eu lembro dessas aulas. Hoje em dia ninguém sabe. Tiraram isso por quê? Porque se você não sabe o que o deputado faz, você não cobra. E você vê isso muito gritante. Eu percebo isso muito
pela filha, né, que eu tenho, 12 anos, você também tem um filho mais ou menos da mesma idade. Embora, né, eles estejam em colégios totalmente diferentes, mas eu percebo isso muito, muito forte. E essas crianças não têm noção nem de quem é prefeito, nem de quem é vereador, nem de quem é... Muito menos o que é um deputado, né? É assustador. Eu vejo hoje... na realidade, eu acompanhei uma mudança muito grande no meu filho, né, nos últimos 3 anos, quando ele passou a frequentar o Colégio Militar de São Paulo. Então, a gente percebe que ainda, como eu falei, né, a gente fala sobre alguns baluartes da educação ainda que se salvaram no Brasil... Os colégios militares são deles. Né? Apesar de a gente ter apenas 14 colégios militares e alguns cívico-militares, né, que pegam a mesma filosofia, o mesmo processo pedagógico. Sim, né? E era isso que eu ia te perguntar. A diferença entre um colégio militar e uma escola cívico-militar. Porque eu estou atuando em algumas frentes aqui em Campinas para trazer um modelo de escola cívico-militar. E muitas pessoas que são contra... me questionam porque falam que vão militarizar as crianças, que onde já se viu, que absurdo, que rigor, não precisa disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós qual é a diferença entre os dois modelos. Bom, o Colégio Militar é um colégio que foi criado ainda no século XIX, tá? Foi criado ainda na época do Império. Tá? Foi um dos últimos atos do imperador, né, de Dom Pedro II, foi a criação do Colégio Militar do Rio de Janeiro. É um colégio que era organizado e estruturado pelo Exército Brasileiro, tá? Para principalmente atender às demandas dos filhos de militares, por conta das constantes movimentações, da própria condição dos militares que na época ficavam muito expostos, né? O risco que tinha por conta das guerras e tudo mais. Então era uma estrutura de apoio, né? Uma questão de ensino assistencial, né? Para os filhos de militares e que naturalmente foi aberto também para a participação de filhos de civis, porque afinal de contas esse intercâmbio da sociedade militar e da sociedade civil, que na verdade é uma sociedade só, a sociedade brasileira, era muito importante e era visto como importante naquela época. Inclusive para dar oportunidade de jovens que não tinham contato com a carreira militar, né, porque o filho do milico já tem contato com a carreira o tempo todo. Sim. Mas para jovens que não tinham contato com a carreira militar, terem a oportunidade de conhecer e, de repente, despertar talento. Né, exatamente. Também. Despertar a vocação. Então, isso era uma das principais finalidades. Com o tempo, foram sendo abertos outros colégios militares, até o momento em que chegamos hoje, que nós temos 14. Alguns foram abertos, fechados, extintos. Hoje, nós temos 14 colégios militares das Forças Armadas, tá? Que têm mais ou menos a mesma finalidade que existiam na sua origem há 140, 130 anos atrás. O que se modificou, né? Como o modelo da escola militar ela foi considerado um modelo de sucesso, tá? E até para a gente ter uma ideia disso, hoje, se a gente pegar o IDEB brasileiro, né, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, se a gente for colocar a nossa posição no mundo, nós estamos em 130 e pouco, se eu não me engano. Nós estamos muito mal. Muito. No universo mundo, nós estamos muito mal. Se você tirar todas as escolas e colocar só os colégios militares, a gente sobe da posição de 100 e pouco para 7º no mundo. Então, quando a gente faz essa comparação, a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: alguma coisa de certo está sendo feita no colégio militar. Alguma não, eu diria várias. Mas muitas coisas. A ideia do colégio cívico-militar é porque, como o colégio militar é uma unidade militar, ela depende de autorização do Congresso para fins de efetivo, criação de uma nova organização militar, isso gera um custo para a instituição militar, e isso não é uma coisa que você pode sair fazendo paulatinamente da noite por dia e fazer vários colégios, você é limitado. Até pela finalidade da criação do colégio militar. Então outras instituições passaram a fazer convênios, né? Convênios com as Forças Armadas e com as polícias militares para criar colégios militares, né, que não fossem das Forças Armadas. Então você tem, por exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem é um convênio da Prefeitura de Palmas com a Marinha do Brasil, em que eles têm lá um colégio militar, tá, de ponta, um dos exemplos que a gente tem aí no Brasil, mas mantido pelo município. Outro exemplo nós temos em Natal, um colégio militar que foi adotado por uma companhia de polícia militar. Então, a gente vê que são convênios distintos. A Prefeitura de Palmas fez com a Marinha e em Natal eles fizeram com a Polícia Militar. Certo. No Paraná existe uma escola cívico-militar que é custeada pela iniciativa privada. Então, é mais um convênio que se faz junto com a PM, essa escola se conveniou com a PM, ela custeia, o custeio da escola é feito por empresas, tá? A escola não é particular, é uma escola pública, mas é custeada por empresas e ela está ali sendo
um modelo também de ensino naquela região. O que difere uma escola cívico-militar de uma escola tradicional? Apenas o sistema disciplinar, o sistema de recompensas do aluno. Hoje, o que se faz nas escolas? Por exemplo, progressão continuada. Então, o aluno tirou 10 ou tirou 0, ele vai para o ano seguinte. Então, eu olho o aluno que tirou 10, que se esforçou, que teve todo um trabalho, ele olha para o outro que não fez nada e está sendo promovido junto com ele, eu desmotivo aquele aluno que vai para frente, desestimulo quem está estudando e estimulo a continuar. Ou seja, você tem prejuízo de qualquer forma. Tem prejuízo de qualquer forma. O que o colégio militar faz? O ensino é o mesmo, o professor é o mesmo, o processo pedagógico é o mesmo, não existe grandes diferenças, não existe o negócio de, estou treinando o aluno para ser militar. Não. Mas a gente cobra um pouco mais de disciplina. Como se fazia antigamente. Não é muito diferente. Antigamente, quando a gente chegava na escola, não entrava todo mundo no pátio, o pessoal tirava a falta, olhava a bandeira. A diferença é que hoje quem está à frente disso é um militar, seja policial militar ou seja militar das Forças Armadas. Ele coordena, passa o uniforme, antigamente se usava uniforme, se colocam algumas normas com relação ao uso de cabelo, as meninas usam coque, os meninos usam cabelo curto, não é autorizado o cabelo verde, o cabelo azul, é sempre o cabelo na cor normal. Então não tem nada de absurdo. E se estimula ali a meritocracia. É que parece que colocando isso, olha, você não pode ter o cabelo azul ou rosa, parece que você está fazendo uma agressão contra aquela criança. É dessa forma que as pessoas que são contra colocam para a sociedade, né? Que isso é uma agressão à cultura daquela criança, daquela pessoa. Pois é, eu tenho um sobrinho que pintou o cabelo de rosa uma vez. Eu achei super natural um cabelo cor-de-rosa. A gente vê bastante por aí, né? Sim. Pô, eu achei uma agressão a minha irmã ter deixado ele pintar o cabelo de rosa. Porque, afinal de contas, ele passou um ridículo gigantesco na escola. Deve ter sido muito zoado entre os outros colegas. Sim. E ele pintou o cabelo de cor-de-rosa. Então, eu acho que isso é menos correto do que exigir que ele corte o cabelo, até porque a questão do corte de cabelo, principalmente para a criança, para o jovem, é até uma questão de higiene. Sim, é muito melhor. É muito mais fácil você controlar, você evita problemas ali às vezes, do piolho, né? Sim, que a gente tinha nas escolas. Tinha muito e tem, né? Ainda né? tem. E é engraçado, né? Você tocou nessa questão do piolho. Eu lembro na minha época, quando tinha um surto, né? Deu um surto na escola de piolho. Era uma loucura, né? Aí chamava pai, chamava raspava mãe, o cabelo raspava da a cabeça e fazia fila na frente da escola. Não podia entrar quem tivesse com piolho. E para nós isso era uma coisa normal, era natural, era uma coisa de disciplina, era uma coisa de higiene, de cuidado, né? Poxa, imagina uma mãe que não cuida de uma criança que tem piolho. Onde já se viu? Onde é que está a mãe? Sempre a mãe, nunca o pai, né? Mas era uma coisa que era exigido, não é por uma questão de agressão, mas era uma questão higiênica. É um controle de uma endemia, né? Sim. Hoje não pode. Hoje você não pode constranger mais uma criança que tem... Por exemplo, minha filha teve muitos problemas com isso. Porque toda vez que eu conseguia, voltava ela de novo. Nessa mesma situação. Aí eu ia lá, cuidava. Daqui 3, 4 dias, foi uma situação assim, difícil. Por quê? Porque não se exige mais que cuide de uma criança. É um problema de higiene. Meu filho caçula, antes de entrar no colégio militar, ele estava numa outra escola, que até que tinha uma proposta interessante. Por ser um colégio religioso, né, não vou citar o nome para não constranger outras pessoas da escola, mas o que eles faziam? Eles tinham um valor de mensalidade cheio, né, que era o que eles cobravam, e se você demonstrasse que você não tinha condições de fazer o pagamento daquela mensalidade, eles davam descontos sequenciais, né, até que se enquadrasse numa forma que você pudesse pagar a mensalidade. Então, você tinha... Quem podia pagar mais, pagava mais. Quem podia pagar menos, pagava menos. E a escola era de muito boa qualidade. Qual era o problema que a gente tinha nisso? Primeiro que, assim, vamos falar primeiro a qualidade. A qualidade principal da escola é que a criança já crescia sabendo que existem desigualdades sociais, que existem diferenças de renda, que existem pessoas mais ricas, pessoas mais pobres. E então isso dava uma noção de realidade para a criança que a maioria das escolas particulares não dão. Porque quando você entra na escola, você nivela mais ou menos o nível socioeconômico pela mensalidade. Como a mensalidade lá era muito mais flexível, você permitia que pessoas mais humildes estudassem numa escola muito boa, onde também estudavam pessoas com um nível socioeconômico muito maior. Então, você tinha desde do aluno que chegava com o pai numa BMW, deixando ele na escola,
com uma criança que chegava de mão dada com a mãe. Isso mostra até uma diversidade, né? E é bom para a criança porque ela consegue conviver, se relacionar com todos os níveis. Só né? que aí entra o outro lado da história. O outro lado da história é que quando você coloca níveis não socioeconômicos, mas socioculturais muito diferentes, apesar da criança ter que acompanhar, você tem que não nivelar para baixo, mas você tem que nivelar para cima para ajudar a melhorar o nível cultural da criança. Né? E lá eles acabavam nivelando para baixo. Então, um exemplo que aconteceu numa aula de educação física. Tinha uma criança, né? Eu sei que isso é coisa de criança, que não tinha muita higiene. Né? Ficava tirando catotinha do nariz, fazia bolinha, coisa de criança, né? Fazia aquelas coisas. Meu filho olhava aquilo e achava aquilo nojento. Quando chegou na hora de colocarem as crianças numa roda e mandou as crianças darem a mão, meu filho olhou e falou para ele: eu não vou dar a mão. Não, esse não. Meu filho foi taxado de racista, de preconceituoso, não sei o que. Não, pera um pouquinho, meu filho foi higiênico. Sim. Né? Eu não sou obrigado a ser porco porque a outra pessoa está sendo porca. Né? Então isso foi uma das coisas que causou até um constrangimento para mim lá dentro do colégio, porque eu tive que ir lá falar. Eu falei: olha, me desculpa, mas uma coisa é você ter um conceito de higiene. Fazendo uma coisa dessa em tempos de pandemia, né? Não, exatamente. Então a gente vê. São conceitos de convivência social que a gente precisa fazer. Não eu deixar de ter o meu conceito de convivência social, mas aquela criança que não tem o mesmo conceito, que ela passe a ter. Sim, então, aí é que tá, né? Exatamente. A disciplina é igual para todos. Esse foi o problema desse projeto, que tinha tudo para ser um projeto excepcional de ensino, mas na realidade forçava todo mundo a pensar para baixo e não para cima. Que é mais ou menos o que o Paulo Freire tenta fazer, sempre tentou fazer na escola. Né? Nivelar sempre por baixo. Exatamente, nunca por pela cima. pedagogia do oprimido. Porque se alguém é melhor do que o outro, então é melhor que ele seja tão ruim quanto, porque o que é pior tem que melhorar. E melhorar é mais difícil do que piorar. Exato. Então, assim a gente vai destruindo uma sociedade. No colégio militar, nos colégios cívico-militares, eles adotam o modelo que a gente tem dentro dos colégios militares. E quando a gente fala do colégio militar, a gente tem nas escolas de formação militar, que é a meritocracia. Então, por exemplo, quando eu fiz academia militar, quem tirava a nota mais alta era o primeiro colocado. E o pessoal era colocado em fila pela ordem de nota. O que faz um melhor do que o outro? Quando a gente olhava, às vezes a diferença do primeiro para o centésimo, não é nem para o segundo, é para o centésimo, era de meio ponto. Meio ponto. Aí a gente fala assim: o centésimo é ruim. Não, o centésimo é muito bom também. Mas o que acontece? Você faz com que todo mundo se esforce para chegar o mais próximo do 10. Essa competitividade que se cria lá dentro, uma competitividade saudável, porque ninguém cola, ninguém passa a perna no outro, todo mundo tenta se ajudar, é o que a gente trouxe, o que foi trazido para dentro do colégio militar, em termos de formação de caráter do jovem. O mundo é competitivo. Você sabe que você falando isso, eu lembrei de um vídeo que eu assisti e isso me preocupou bastante. Porque o socialismo é isso, né? Romantizar as coisas ao ponto de que você saia de convencido que aquilo é bom. Eu assisti um vídeo de ele não é youtuber, nada. Ele é até bem conhecido, famoso até nas redes sociais, porque ele mora na rua. Ele vive na rua por opção. Ele já falou: eu moro na rua por opção. Meus pais têm uma vida boa, né? Classe média, mas eu não quero essa vida para mim. Ok, isso é um problema seu. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas aí você romantizar essa situação para que todo mundo pense igual a você é um problema. Porque você já imaginou se todo mundo for querer ser morador de rua como ele? Complicado. Aí ele contou uma história, uma situação interessante, que o pai dele colocou ele, se eu não me engano, num colégio militar. Se eu não estou enganado, ele contando no vídeo. E ele foi para o colégio militar e ele fazia aula de educação física com os outros amigos. E surgiu uma bolsa de estudos para um outro país. E aí ele estava lá fazendo os exercícios e entrou nessa competição para essa bolsa. Só que ele disse que aquela bolsa não era importante para ele, mas ele gostou da competição, que era uma competição de bicicleta, se eu não me engano. Mas o colega dele queria muito aquela bolsa. Ele queria muito. Então, os dois treinavam para o dia da competição. Quem ganhasse a competição ia ganhar a bolsa. E ele disse que começou, né, o dia da competição, começou a competir e ele estava indo muito bem. E o amigo dele que queria a bolsa estava atrás dele. E ele naturalmente se desenvolveu naquela competição e ele ganhou a competição.
E aí ele disse que olhou para o amigo dele, e o amigo dele estava chorando, porque o amigo dele queria muito aquela bolsa. E ele acabou ganhando a bolsa. E ele se sentiu constrangido porque ele ganhou a bolsa. Então, no contexto, ele deixou passar naquele vídeo que ele falou assim, eu não precisava daquela bolsa, eu podia ter deixado o meu amigo ganhar, porque para ele era mais importante do que para mim. Mas aí é que está o detalhe. O problema é que a cultura que se forma hoje com as nossas crianças é de que você tem que se sentir culpado por ter, né, e se constranger com quem não tem. Quando, na realidade, a conquista que você tem é fruto do seu trabalho. Exato. Quando você deixa de estimular o trabalho, passa a estimular que você recue naquilo, porque você tem que buscar quem está atrás. Não, eu tenho que fazer quem está atrás chegar junto para estar na frente. Que ele se esforce mais para chegar. Então. E não que eu me esforce menos para deixar o outro chegar junto. Aí a pessoa que estava me mostrando esse vídeo, virou para mim e falou assim, olha, você viu que legal, né, o pensamento dele? Eu falei assim, eu não gostei. Ele, mas por que você não gostou? Eu falei, eu não gostei. Eu falei assim, se ele ganhou, é porque ele teve mérito. Ele teve mérito. Se o amigo dele não ganhou, porque ele não estava preparado para ganhar aquela competição, e que mesmo que ele deixasse ele ganhar aquela bolsa, ele iria para uma bolsa de estudo, chegando lá, ele não ia ser competitivo o suficiente, ou não renderia o que ele precisaria render para continuar com aquela bolsa. Então, tudo na vida tem o seu momento certo de acontecer. Não era o momento dele ganhar aquela bolsa. Ele teria que fazer de novo, se esforçar de novo, competir de novo e estar mais preparado para ganhar aquela bolsa. Olha, eu cito sempre o exemplo da Academia Militar. Eu não sou o primeiro colocado da minha turma. Não sou. Confesso também que nunca tentei, né? Nunca me esforcei para ser o primeiro colocado. Eu passava pela academia, meu objetivo era passar de ano, era me formar, eu queria ser tenente. Então, talvez o meu objetivo ali era mais curto. Mas os primeiros colocados da minha turma ganharam viagens, ganharam medalhas, tiveram outras oportunidades na força que eu não tive. Uhum. Hoje, com a maturidade que eu tenho, e eu sou oriundo de uma escola civil e entrei num curso de formação militar. A gente percebia que aquele pessoal que vinha do colégio militar já vinha com esse espírito de competição. Mas é um espírito de competição saudável. Tá? Porque a vida é competitiva. Hoje, a todo momento. Né? Você quer entrar numa boa faculdade, você faz o Enem, que é uma competição. Exato. Você não conhece a outra pessoa que está competindo com você, mas é uma competição. Você faz um vestibular, é uma competição. Você faz um concurso público, é uma competição. Se você se tornar um profissional liberal em qualquer área, não vai deixar de existir uma competição. Por quê? Se você é um vendedor, você está competindo com outro vendedor. Com outra então, empresa. A vida é uma eterna competição. E você tentar privar a criança dessa realidade, tira ela, coloca ela numa situação em que ela vai ser um eterno coitado. Né? Então isso é um problema. Tudo ela vai acabar achando que ela tem que ganhar por vitimismo. Exatamente. Tudo ela vai mostrar que, ai, mas a minha vida é tão ruim, porque meu pai é assim, minha mãe é assado, eu não tive isso, eu não tive aquele carrinho de controle remoto, eu não ganhei quando eu era criança. Olha, a minha esposa tinha um professor na faculdade que era assim, o cara era uma sumidade, quer dizer, né, ainda está vivo. É uma sumidade. Era um cara que foi cotado para ser ministro do STF, foi prefeito da cidade de Salvador, e você vai olhar a origem dele. Um rapaz negro, pobre, morando no interior, andava 7 quilômetros da casa dele até a escola a pé para poder ter aula. Quando chegava da escola, ele ajudava a mãe, que era lavadeira, para distribuir, entregando as roupas e recolhendo as roupas que ela tinha que lavar, e ele estudava. Passou a vida nessa rotina, conseguiu entrar na Universidade Federal de Salvador, da Bahia, foi para Salvador estudar. Fez o primeiro ano de faculdade trabalhando para ter onde morar. Quando um professor viu a capacidade que ele tinha, o esforço que ele tinha, ofereceu um estágio no escritório dele. Tá? Esse professor é uma das maiores autoridades no direito das obrigações. Esse professor, quando morreu, deixou para ele a incumbência de fazer as atualizações do livro dele. A única pessoa autorizada a fazer a autorização do livro dele. E é um cara que hoje tem escritório em Salvador, São Paulo e na França. Sim. É um cara que vive super bem. É um cara que foi prefeito de Salvador, mas ele era filho de lavadeira. Então o pessoal fica querendo criar essa questão do vitimismo, dizendo que o filho do pobre sempre vai ser pobre. Não. É verdade que o filho do rico ele tem mais condições, mas o que tem de filho de rico também, que é vagabundo, que não faz nada... Mas o fato de ser rico também nem sempre é tão bom assim. Pode ser um problema, dependendo do perfil daquela criança, pode ser um problema para ela.
Ela pode não aproveitar as boas oportunidades, não aproveitar aquela situação que ela tem para ter um bom rendimento. Ela pode não dar valor para as oportunidades que ela tem. Isso é importante. Voltando até a questão do colégio militar hoje, quando a gente fala do colégio militar, da escola cívico-militar, a gente já demonstra meritocracia para a criança. Mas demonstra de que forma? Não é com prêmios em dinheiro, não é com viagens, são com distinções. Então, aí você está ensinando valores. Você tem que mostrar para ela que nem tudo na vida é o dinheiro. Dinheiro é bom, sim. Mas você pode ser feliz com outro tipo de recompensa, né? Você vê, o meu filho hoje, o grande objetivo dele é conquistar o Alamar. O Alamar é um cordão que é colocado preso no uniforme, e esse cordão é concedido aos alunos cujas médias, a média de todas as matérias está acima de 8. Então meu filho hoje, o objetivo dele é conquistar o Alamar. Ele olha o Alamar, o olho dele brilha. Mas vamos falar em termos de valor material? É um cordãozinho que com R$5 eu compro na 25 de março lá em São Paulo. Mas que não vai ter o mesmo peso para ele se você quiser ele. Só que isso, você usar aquilo no uniforme, para ele é motivo de orgulho. Sim, porque demonstra o sacrifício que ele fez para chegar onde ele chegou. E mais, às vezes, né, eles falam do aluno que conquista o Alamar, mas o Alamar ele é conquistado trimestre a trimestre. Mas o resultado do ano garante a promoção no ano seguinte. Então o aluno primeiro colocado, ele é o comandante do batalhão escolar. Então isso faz com que ele sinta vontade realmente de crescer. Essa é a grande diferença do colégio militar, do colégio cívico-militar, para uma escola normal. Dentro da escola cívico-militar se aplica a meritocracia. Se cultiva os valores, se cultiva o esforço pessoal. Coisa que tentam nas escolas comuns enterrar. Sim. Então enquanto a escola diz assim, você vai passar de ano, estuda ou não, você vai passar de ano. Ele incute na cabeça da criança que, trabalhando ou não, você vai ter o seu dinheirinho para garantir a sua comida. Que é o que acontece até hoje, que a gente vive de assistencialismo. Uma boa parte do Brasil vive de assistencialismo. E quando a gente olha a situação de alguns estados no Brasil, você chega à conclusão de que pelo menos alguns estados do Brasil chegam a ter 50% da população atendida por algum programa social. Isso é um absurdo. E você falando de auxílio, muitas pessoas que criticam, né, que acham que o auxílio ele tem que ser maior, ela não sabe, na real, qual é a função do auxílio. Até uma vez eu estava explicando para um rapaz numa rede social que ele estava fazendo uma crítica, né? Porque esse valor é muito pequeno, porque esse valor não cobre todas as despesas. Eu falei, você tem que entender uma coisa. Salário auxílio não é salário. Diferente de auxílio. Auxílio, a função dele é auxiliar a pessoa em algumas questões que o dinheiro que ela tem não consegue suprir. Salário, não. Exato. Então, você não pode confundir as duas coisas. Exatamente. Isso que fica muito... que tem que ser muito claro para todo mundo. Auxílio é um auxílio, não é o seu sustento. E o auxílio tem que ser algo temporário. O Ronald Reagan, que foi presidente americano na década de 80, quando a gente entrou na escola, quando a gente era criança, ele disse uma vez que você mede a eficiência de um programa social não pela quantidade de pessoas atendidas, mas pela quantidade de pessoas que deixam de precisar do auxílio. Exatamente. Você dá um auxílio para que a pessoa se sustente naquele momento de dificuldade, né? Não morra de fome naquele momento de dificuldade, e que tenha estrutura para poder buscar algo maior para que ela não precise mais do auxílio. Exato. Nós criamos uma geração de pessoas encostadas em auxílios. Esse é o nosso problema. Na verdade, ensinaram para ela que aquele auxílio é para ela cobrir todas as suas despesas. Então, ela vai criando despesas e aquele auxílio tem que cumprir aquela despesa. Não, isso que se alimenta. Eu tenho um cunhado, né? Dizem que se cunhado fosse bom não começava com a sílaba. Começa, mas eu tenho um cunhado que é de esquerda, né? É o padrasto desse meu sobrinho que pintou o cabelo de rosa. Mas ele diz assim, não, o Estado é muito rico, o Estado tem que dar mais para o povo. A grande verdade é que quanto mais você quer que o Estado dê para o povo, mais esse Estado tem que cobrar do povo. Sim. E o problema é que ele não cobra de todo o povo, ele cobra de quem trabalha e não de quem não trabalha. Então, se estimula-se a parte do pessoal que não trabalha em detrimento de quem trabalha. Você pesa quem produz... E aí você vê uma pessoa trabalhando cada vez mais e outras cada vez menos. Cada vez menos. Então, isso é uma coisa que precisa ser mudada. Essa cultura que a gente precisa mudar. E isso tem que mudar de que forma? Mudando também a legislação, e isso recai muito para a gente, caso a gente consiga, né, tenha êxito nesse pleito que a gente está agora, a gente precisa começar a mudar isso.
O auxílio não pode ser algo permanente. O auxílio tem que ter tempo máximo para se receber. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca um limite, né? Ou seja, por exemplo, 24 meses. Eu digo para a pessoa, em 24 meses você tem que arrumar alguma coisa. Se arrumar antes, beleza. Mas é aquele negócio, a cada mês que passa, está chegando mais perto do fim. Sim. E chegando perto do fim, ele tem que se coçar, senão daqui a pouco não sai. É isso que a gente precisa começar a incutir na cabeça das crianças. Progressão continuada, desestímulo ao ensino, desestímulo ao estudo, que é o que se promove hoje nas escolas, precisa ser modificado. Porque lá na frente eu vou ter que fazer a mesma coisa. Já que hoje eu te aprovo sem estudar, amanhã eu tenho que sustentar sem trabalhar. É essa relação que as pessoas ainda não entenderam. Quando você coloca, estimula o estudo desde pequeno e fala que você só vai ter sucesso estudando, você já incute na cabeça da criança, do jovem, de que lá na frente ele só vai ter sucesso se ele trabalhar. Exatamente. Agora a gente falando um pouquinho de outro assunto, que acaba caindo um pouco também na parte de segurança pública, e é uma questão assim bem polêmica para a direita, que não entende que essa é uma pauta que a gente não pode falar que é uma pauta de esquerda, porque para mim não existe pauta de esquerda, existe pauta. E a pauta ela é da sociedade, é ela que traz para nós. Então, por exemplo, a violência doméstica ou feminicídio, que é um termo que se usa hoje. Olha, né? Eu vejo uma coisa hoje muito importante. Quando a gente fala de violência doméstica, eu estou falando lá de trás, a gente já vem de uma outra origem, que é a questão da estrutura familiar. Exato. É uma questão de valorização da família. Exato. Há tanto tempo se destrói a família, tenta se destruir a família, se desestruturar a família, que a gente fez com que a violência familiar, a violência doméstica se tornasse comum. A gente fala muito da questão da mulher, mas existe um outro aspecto também, a violência contra a criança. Tá? Sim. Quantas vezes a gente tem esse tipo de problema? Tanto é que hoje, se você tiver um caso de violência contra um menor de idade, ele não é tratado numa delegacia normal, ele é tratado na delegacia de defesa da mulher. Tá? Por quê? Porque já se entendeu que a questão da violência ela é muito mais uma questão de violência doméstica do que violência específica contra a mulher. Existem alguns estudos, por exemplo, que mostram que alguns homicídios que ocorrem no seio familiar são homicídios da mulher contra o homem também. Então, a gente precisa tratar isso pela raiz do problema. É lógico que existem outros aspectos que devem ser levados em conta. E isso não é discriminação. Homens e mulheres são diferentes. E são diferentes não porque um é mais capaz do que o outro, mas porque são biologicamente diferentes. Sim. Né? Até outro dia eu estava falando com o pessoal, falei, olha, a gente fala muito hoje sobre a participação do pai, por exemplo, na criação do filho. Mas a biologia, né, a natureza preparou a gente para coisas diferentes. Na verdade, você tem a função de cuidar, só que você tem uma atividade, o pai tem uma atividade diferente da mãe, né? A mãe tem mais aquele cuidado amoroso e o pai tem mais o cuidado do sustento. Mas veja bem, eu falo que isso são questões biológicas. Embora pai e mãe sejam necessários para a geração de uma criança, quem gera a criança, quem carrega a criança no ventre, ao longo de 9 meses é a mãe e não o pai. Então isso já é um indicativo da natureza de que o papel da mãe na criação do filho, sobretudo enquanto ele é criança, é mais preponderante do que a do pai, em vários aspectos. Quando a criança nasce, ela precisa ser amamentada, por mais que o pai queira ser participativo, nós não somos biologicamente equipados para isso. Não. Então, é diferente. O pai, nesse momento, ele fica mais na parte da assistência. Né? Exatamente. Mas isso entra. A gente olha na natureza e se a gente for levar em conta que apesar de sermos racionais, nós somos animais, né? Somos seres animais também, nós temos que olhar para a natureza e verificar que a natureza ela é muito sábia. Tá? Enquanto em determinadas espécies, o macho, né? Não falando do machismo, colocando mais o sexo masculino ou o animal, que é do sexo masculino, ele tem características biológicas que fazem com que ele seja mais apto a determinadas atividades e a fêmea seja mais apta em outras. A gente olha o pinguim quem cuida do ovo é o macho, não é a fêmea. A fêmea sai para caçar por conta da própria condição biológica, por ter mais gordura no corpo, aguentar mais as temperaturas mais baixas e conseguir mergulhar mais rápido para caçar. Isso é questão biológica. Cada espécie tem essa sua individualidade biológica e a gente precisa começar a enxergar isso no homem e na mulher. Eu aprendi com a minha mãe
né, a valorizar a mulher. Por quê? Primeiro, eu nasci de uma, eu fui amamentado por uma, fui cuidado por uma. Exato. Tá? Isso gera, às vezes, até um certo conflito de educação, entre educação civil e militar. Sim. Às vezes eu entro lá, tem uma mulher que é mais moderna do que eu, ainda vou lá e abro a porta para ela se acha esquisito, porque eu sou mais antigo, ela tinha que abrir para mim. Mas são questões de gentileza que a gente aprende a considerar a mulher de forma diferente, porque, afinal de contas, ela é diferente. Não porque ela seja menos inteligente, ela não tem a mesma capacidade. Ela é tão inteligente quanto o homem. Mas, biologicamente, nós somos diferentes e essa diferença tem que ser respeitada. E isso não significa que ela seja uma mulher frágil, né? O cuidar da mulher não quer dizer que ela é uma pessoa fraca e frágil. Mas é uma gentileza, é um cuidado que se tem com aquela mulher pela posição que ela tem na sociedade. E né? Aquele negócio, vamos lá. Minha esposa, quando estava grávida dos meus filhos, eu tinha mais ainda a obrigação de me colocar à frente dela, porque eu não estava só defendendo ela, eu estava defendendo a minha prole, meus filhos. Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter. E aí o que eu falo que a gente recai no problema original, que é a questão da valorização da família. Nós perdemos o conceito de valorização da família, nós perdemos o conceito da importância da família na formação do caráter do ser humano. E perdemos essa referência de que o homem ele tem que cuidar da mulher. E quando isso se perdeu, essa é a minha visão, né? Quando isso se perdeu, é que se deu a brecha para que houvesse esse aumento da violência doméstica. Porque eu acho que isso, na verdade, sempre aconteceu. Mas com a chegada das grandes mídias, isso ficou mais evidente, né? Eu acho que o problema que a gente tem, hoje a gente tem um índice de violência contra a mulher maior por conta do feminismo. Sim. Não por conta do feminismo que a gente fala sobre a reinserção da mulher na sociedade, porque existe uma evolução natural da sociedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra, foi natural que as mulheres passassem a ocupar postos de trabalho. Antes disso, considerava-se absurdo uma mulher trabalhar. Hoje, não. Hoje, o orçamento das casas, da maioria das famílias, é composto pelo trabalho do homem e da mulher. Então, ambos trabalham, ambos são responsáveis, ambos têm os seus trabalhos. Com relação ao papel de cada um hoje dentro da família, esse papel também passou a se readaptar. Mas existem mulheres ainda que querem dizer não mais que elas são iguais aos homens, mas querem dizer que elas são melhores do que os homens. Esse é um erro. E a partir do momento que elas se colocam como melhores, elas começam a perder o respeito do homem. Sim. Porque se ela se acha melhor, então ela que seja melhor. Eu ouvi uma psicóloga dizer que ela trabalha com homens que agrediram mulheres, né? Faz terapia com alguns. E eles dizem, né? Ela pergunta, por que você bateu na sua mulher? Ué, mas as mulheres não dizem que são iguais aos homens? Então elas podem apanhar igual aos homens. Olha o raciocínio. Porque essa é a mensagem que a gente está deixando para eles. E a gente fala uma outra coisa. Quando se fala em empoderamento da mulher, eu falo que a gente tem que ter o empoderamento do ser humano. Eu acho que não existe medida protetiva mais eficiente do que uma arma, né? Né? Nós tivemos, também estou achando. Estivemos recentemente no stand de tiro juntos, né? Pudemos atirar um pouco lá. E eu acho sim. Eu acho que você precisa equilibrar. E eu falo que a arma ela torna equilibrados aqueles que estão entrando em contenda. A defesa, né? Está equilibrado. Exatamente, porque imagina só, se você tem... Né, outro dia eu até brinquei com o pessoal, falei assim, se eu chegar lá, brigar com um cara que é 2 vezes maior do que eu, 2 vezes de largura, 3 vezes de altura, eu vou apanhar. Agora, se eu tiver armado, isso equilibra. Mas ele vai estar desarmado? Se ele tiver armado também. Se ele tiver armado, ele não vai vir querer tirar comigo no braço, ele vai querer tirar na bala. Sim. Quando você entra numa discussão em que ambas as partes têm equivalência de possibilidades de ataque e de defesa, você cria naturalmente uma paz. Você cria a paz entre as pessoas. Por quê? Porque você sabe que a outra pessoa é tão forte quanto você. É isso que acontece com as nações no mundo. Por que não acontece nas relações humanas, individuais? Então, isso é uma coisa que o pessoal não percebe. E a mulher, da mesma forma, tem o direito de se defender. Porque uma coisa é uma mulher totalmente indefesa. Outra coisa é uma mulher que tem a probabilidade de ter, pelo menos, uma forma de se defender. Ela pode não ser tão grande quanto o homem, não pode ser tão forte quanto ele, mas se ele vir agredir e ela estiver armada e ele souber que ela sabe lidar com essa arma, porque tem que entrar nessa questão também, né? Não adianta ter a arma e não saber brincar com ela. Então, ela tendo uma arma e ele sabendo que ela sabe administrar isso, que ela tem treinamento para isso,
ele vai pensar 2 vezes antes dele cometer algum erro. E eu falo o seguinte, olha só, muita gente condena ter arma em casa. Eu tenho arma em casa, sou militar, sou atirador esportivo. Minha esposa e meus filhos aprenderam a atirar, levei todos eles no stand, eles sabem atirar, eles sabem manusear a arma. As minhas armas ficam guardadas num cofre, justamente para evitar também qualquer tipo de problema, às vezes uma curiosidade. Mas você já mata a curiosidade quando você leva a criança para conhecer o armamento. Nada melhor do que o conhecimento. Né? Você já mostra que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças. Assim você muda a cultura. Por que hoje se tem tanto problema com armamento? Porque quem tem arma em casa mantém longe da criança. Você e não fala, às vezes fala que não tem, né? Não mostra, não diz como funciona, não explica. E começa a criar justamente aquela curiosidade. Entendeu? Exato. É algo que a gente precisa começar. É um assunto que precisa começar a ser dito em casa. Tá. Mas, Jorge, quero te agradecer por esse bate-papo. Foi muito bom. Eu espero que a gente tenha outros. Não, com certeza teremos outros. É que a gente está nesse período de campanha. O período de campanha é tão complicado e sempre corrido. Eu sei. Mas a gente vai ter mais outras oportunidades, sim. Vamos continuar trabalhando juntos aí no projeto das escolas cívico-militares. É o que eu quero muito aqui para Campinas. E vamos conseguir, vamos superar aqueles que não querem. Amém. Obrigada, viu? Beleza, obrigado, André. Obrigado a todos que estão ouvindo, estão assistindo a gente. Obrigada, pessoal, por assistir esse vídeo. E teremos outros. Com certeza, pessoal. Continue acompanhando, hein?